Bom dia, meus caros alunos. Hoje a aula é de História e nós vamos falar do tema Crise de 1929. Bom, a crise de 1929, ela não é só a crise de 1929, ela acabou acontecendo por causa de diversas coisas daquele período. Vamos retomar alguma coisa. 1914, Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, gente, tem que ver. Os países pegaram, se armaram, fizeram toda aquela guerra de trincheiras e demorou muito tempo. Sabe quem lucrou com tudo isso? Os Estados Unidos. Estados Unidos, e a crise de 29 começou lá. O que ele fez? Ele, como não estava participando diretamente da guerra, fornecia muito material, mas muito material para esses países que estavam lutando nessa guerra. Ele estava lutando, mas estava lutando indiretamente, estava fornecendo alimentos, estava fornecendo armamentos, né? Só que com o advento, né, da Revolução Russa, que a gente viu na aula passada, a Rússia saiu da guerra. Saiu da guerra e os Estados Unidos caíram na seguinte conclusão: se os meus aliados perderem a guerra, quem vai me pagar? Então, Estados Unidos se viu obrigado a entrar nessa guerra. Então, com a participação dos Estados Unidos, os aliados conseguiram vencer essa guerra, e então ficou então decidido que essas dívidas teriam que ser pagas. Daí veio depois o Tratado de Versalhes, né, onde todo mundo se comprometeu a não fazer mais a guerra, a Alemanha se comprometeu a reduzir o número de exércitos, né? E fato é o seguinte: os países começaram a se reconstruir nesse período pós-guerra. Gente, os Estados Unidos começou a fornecer materiais para eles, para a reconstrução do país. Que beleza, né? Abaixo os juros, ótimo. Os países começaram a se reconstruir. Só que toda reforma, como toda reforma em casa, né, um dia acaba. E acabou a reconstrução da Europa. A Europa parou de comprar produtos dos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Aquelas indústrias que receberam, sabe, muitos pedidos para produzir nos Estados Unidos, nossa, bombaram. Bombaram tanto que, naquela época, né, as pessoas começaram a comprar ações das empresas. O que significa isso? Eu tenho uma empresa, eu quero aumentar o capital, né, aumentar o investimento nela. O que eu faço? Eu abro o capital, acho mais sócios. Então, isso significa o quê? Eu transformo a minha empresa em ações, e essas ações são vendidas. Começaram a comprar essas ações, o dinheiro foi para o dono da empresa, ele muitas vezes colocava no bolso, não investia na empresa. Fato é, com o final da guerra, o que aconteceu? Seja bem-vindo! Com o final da guerra, o que aconteceu? Os Estados Unidos parou de vender. Ele parou de vender e começou, então, a fazer o quê? A ver a sua produção toda ela encalhada. Então, as pessoas começaram a querer vender as empresas, vender os produtos da empresa a um preço que, nossa, imagina só um Ford Bigode 1920, máquina do tempo, né? $10, $100, você assumia a dívida e pegava o carro para você. Mas nem assim foi para frente, tá? Bom dia, senhor. Como estamos? Fala comigo aí. Está me ouvindo?
Bom dia, professor. Estou ouvindo sim. Bom dia. Caiu o link lá ou você recebeu no e-mail? Foi no WhatsApp ou foi no e-mail? Subi no WhatsApp. Legal, cara. O negócio é o seguinte, você está com atividade atrasada? Não, vou fazer as atividades essa semana e já enviar já. Eu quero que você dê um recado para a rapaziada, pode ser? Pode? Você vê eles direto no grupo, fala assim, ó, cara, se você assistir a aula do Regis, ele vai acertar todas as suas atividades que estão atrasadas, entendeu? Isso aí a gente faz aqui pela aula, entendeu? Posso fazer alguma perguntinha, tal, para ele, vou lá e já dou um clique que a atividade dele tá ok. Ele fez online comigo, entendeu agora? Sim, dá o recado para a sala falando que quem assistir pode recuperar as atividades atrasadas. Com certeza, digamos assim, ó, que você tivesse com essa atividade atrasada, eu ia lá na atividade, te faria uma pergunta relativa àquilo e, tchum, colocava um ok lá para você. Entendeu agora? Entendi. Muito mais fácil, é só participar da aula e zerar a atividade. Entendeu? Mas vamos lá. Eu estou falando da crise de 1929. A crise de 1929 aconteceu por causa de uma superprodução nos Estados Unidos, né, no período pós-guerra. Então, eles investiram bastante em fornecer armamento, né, para os aliados deles e depois pararam de fornecer e os produtos ficaram todos encalhados, as empresas começaram a falir e isso pegou o mundo inteiro. Olha só, a crise de 1929. E olha que a gente estava vindo de um período de alto crescimento nos Estados Unidos, sabe? Muita produção, sabe? Geração de empregos. Não teve jeito. Gente, ó, falar para você, os Estados Unidos acabou gerando uma crise tão grande, mas tão grande, que com o decorrer do tempo os países começam a se fechar para tentar recuperar a própria economia. E é justamente nesse período que surge um outro momento histórico que é chamado o período da paz armada. Né? Todo mundo vai só se armar e tem algumas pessoas que falam até que não teve primeira e segunda guerra. Teve a primeira, um descanso e depois voltaram para a batalha de novo. Tá? Acontece o seguinte, 1929 também coincide com o período daqui do Brasil, né? Se a gente for avaliar, a gente vai ver que o Getúlio Vargas também, quando assumiu em 1930, ele também pegou o nosso principal produto de exportação para os Estados Unidos, que os Estados Unidos também não estavam comprando mais nada, tá? Então, o que ele fez? Ele mandou queimar sacas e mais sacas de café. Para quê? Para reduzir a quantidade de café que tinha no mercado, para o preço não cair. Adiantou? Mais ou menos. Digamos que a saca do café era R$ 100, passou a custar 50. E daí com a queima, né, com a queima de estoque, passou a custar 40. Quer dizer, ficava mais caro você plantar o café do que colher ele e mandar para fora. Né? Então, inviabilizou a indústria cafeeira no Brasil. Tá? Para que a gente entenda melhor esse tema, eu tenho um vídeo. Esse vídeo ele vai durar em torno aí de uns 7, 8 minutos no máximo. Então, eu vou passar esse vídeo e depois abrir para a gente conversar. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês agora. Vou disponibilizar esse vídeo para vocês agora. Bom dia, Rawane. Bom dia, Bom professor. dia. Nós estamos falando da crise de 1929 e eu vou passar um videozinho agora. Você perdeu o começo, mas se você assistir o videozinho, você vai ficar a par do que eu estou falando, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Depois tem um começo que eu avisei aí, no final eu vou voltar a falar, de participar e zerar as atividades que vocês têm de história, tá bom? Se tiver alguma coisa atrasada e coisa e tal, fica atenta que no final eu vou voltar a falar, tá bom? Deixa eu apresentar aqui para vocês o vídeo. Esse vídeo é massa, ele está no YouTube, tá? Busquei assim um vídeo bem curtinho e que fale o que a gente precisa saber, tá bom? Então vamos lá. Eu quero ver se eu consigo acertar esse vídeo. Vamos ver aqui. Ó, aqui, ó. Vou colocá-lo aqui. Aí, tá todo mundo vendo? Responde para mim para eu saber se tá todo mundo.
Tá todo mundo vendo a tela do vídeo, tá? Sim, Beleza, tá. né? Beleza, então. Então, só pegar e assistir esse vídeo, depois nós vamos voltar a conversar disso, tá bom? Um minuto só. Então, vamos lá. A crise de 1929 pode ser analisada de duas formas. Uma baseando-se na instabilidade do capitalismo e outra baseando-se na sua estabilidade. A primeira que veremos é a análise com base na instabilidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos participaram principalmente fornecendo alimentos, armas, produtos industrializados e empréstimos em dinheiro para os países da Tríplice Entente. A guerra então se tornou um evento bastante lucrativo para a economia americana, que já era uma das maiores antes do conflito. Além do mais, a guerra não ocorreu em solo americano, o que foi bastante positivo para os Estados Unidos. Somente em 1917 é que os Estados Unidos entraram efetivamente na guerra, enviando seus soldados. Com o fim da guerra, em 1918, os Estados Unidos continuaram com os empréstimos e com o fornecimento de alimentos e produtos industrializados para os países europeus, principalmente para a Alemanha, agora com a finalidade de reconstruí-los. Por conta desses acontecimentos, na década de 1920, houve um forte crescimento industrial americano e a expansão do crédito, ou seja, as pessoas podiam pegar dinheiro emprestado nos bancos com mais facilidade, para dessa forma estimular o consumismo, bastante propagado pelo American Way of Life. Diante desse cenário de otimismo econômico, teve-se a expectativa de que o crescimento fosse continuar nesse ritmo, o que ocasionou uma forte valorização das ações na bolsa de valores. As ações representam pequenas partes de uma empresa, a qual vende suas ações na bolsa de valores como forma de captar dinheiro. Por exemplo, vamos supor que uma empresa valha $100.000 e suas ações custam $10. O investidor, ao comprar essa ação, estará investindo nessa empresa, melhorando seus equipamentos e trazendo novos funcionários, por exemplo. Algum tempo depois, com as melhorias que ocorreram, essa empresa agora vale $200.000. Então, a ação que antes era $10 passa a ser $20, dando um lucro de $10 para o investidor, caso ele venda essa ação. Foi dessa forma que os americanos, ao verem as ações das empresas valendo cada vez mais, passaram a investir na compra e venda de ações. Porém, esses valores eram mera especulação, ou seja, não correspondiam ao valor real da empresa. Esses valores elevados das ações eram devido ao otimismo de crescimento econômico que havia naquele momento. Era como se os preços das ações aumentassem sem que o valor da empresa também aumentasse. Aos poucos, os europeus foram se recuperando dos prejuízos causados pela guerra. Dessa forma, diminuíram bastante os empréstimos e importações que faziam dos Estados Unidos. Mesmo assim, a produção industrial americana continuou crescendo. Porém, os salários não aumentaram na mesma proporção que a produtividade industrial. Dessa forma, começou a haver uma superprodução. Os Estados Unidos não estavam mais exportando tanto para a Europa e o próprio consumo interno não acompanhava o nível de produção, principalmente por conta do poder aquisitivo não acompanhar o crescimento industrial. Alô, atenção aí, posso falar com vocês? Sim. Tem um momento ali que eles falam um nome que chama American Way of Life. É claro que quando a gente pensa assim, hoje aqui no Brasil, né? Eu vou para os Estados Unidos, tem aquele negócio assim, o estilo de vida americano, né? O American Way, né? O caminho americano, né? A estrada americana, né? E esse pensamento que a América, digamos assim, que tinha a fórmula, né, do sucesso, esse tipo de coisa, ele povoa o nosso pensamento, né? Quem vê os Estados Unidos acha que os Estados Unidos é o paraíso, é mil maravilhas, né? Justamente porque lá não existe diferença social, todo mundo sabe se trabalhar consegue tudo. Isso aí é o chamado American Way, né? O caminho americano, né? Então,
esse caminho americano ele começou a ser gestado bem antes, né? Mas nesse período que a gente vê o fornecimento de muita matéria-prima, muito equipamento para a Europa para recuperar da guerra, é que a gente vê esse espírito, né, do American Way, sabe, ganhar corpo de verdade dentro dos Estados Unidos, tá? Então, nesse momento, é bom a gente colocar isso na cabeça, né? Que todo mundo achava que os Estados Unidos ia bombar. E de uma hora para outra, depois da guerra, né? Depois de 1918, a gente vê a produção dos Estados Unidos cair na venda, né? Porque eles continuaram produzindo, e tudo aquilo ficou encalhado, né? Bom, vamos voltar lá no vídeo e vamos dar continuidade, que já está quase acabando, tá? Voltar ele aqui de novo. Opa. E aqui uma janela. Vamos voltar lá, tá bom? Com esse excesso de oferta, os preços diminuíram e funcionários foram demitidos. Com a diminuição dos preços, os investidores perderam a confiança no mercado, o que levou milhares deles a começar a venderem suas ações. Em 24 de outubro de 1929, houve a quebra da Bolsa de Valores. Os preços das ações caíram tanto que os investidores tentavam vender suas ações por preços baixíssimos, ou nem sequer conseguiam mais vender, justamente porque muitas dessas ações eram fruto da especulação financeira. Várias indústrias e bancos foram à falência, deixando milhares de pessoas desempregadas. Vários países que dependiam da economia americana também sofreram com a crise. Uma exceção foi a União Soviética, que se isolou com seu socialismo. É aquilo que eu falei do Brasil. Em 1929, o presidente dos Estados Unidos era o republicano Herbert Hoover, um defensor do liberalismo econômico, ou seja, da não intervenção do Estado na economia. As medidas adotadas por Hoover para acabar com a crise foram insuficientes e ineficazes. Por exemplo, anunciou a redução de impostos para tentar manter o poder de compra das pessoas. Nas eleições de 1932, Hoover foi derrotado pelo democrata Franklin Delano Roosevelt, o qual implementou o New Deal como forma de conter a crise. O New Deal foi um conjunto de medidas econômicas e sociais adotadas entre 1933 a 1937, baseadas no pensamento do economista John Keynes, em que basicamente o Estado passaria a intervir na economia, controlando a produção industrial e agrícola. As principais medidas do New Deal foram investimento na construção de obras públicas, com a finalidade de gerar mais empregos, controle da emissão de moeda, juntamente com a desvalorização do dólar, para favorecer as exportações, criação da previdência social e redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Com a redução da jornada diária, as empresas precisariam de mais funcionários, o que aumentaria as contratações. O New Deal conseguiu alguns resultados positivos, porém, os Estados Unidos só conseguem superar a crise com a chegada da Segunda Guerra Mundial, principalmente por conta do alistamento militar ter diminuído o desemprego. A análise da crise baseando-se na estabilidade do capitalismo mostra que crises são normais no sistema capitalista, mas elas são passageiras, desde que o Estado não interfira. Por exemplo, em 1921, houve uma forte crise na economia americana, mas em 1923 já havia sido superada, devido à não interferência do Estado. Por esse lado, vejamos a análise da crise de 1929. Em 1913, foi criado o Banco Central dos Estados Unidos. Ele é quem controlava todos os outros bancos do país. O governo, visando acelerar a economia, adotou na década de 1920 medidas para inflacionar a moeda, ou seja, aumentar sua emissão. Quanto mais moeda, menor seriam as taxas de juros. Assim, maior seria a facilidade para empresas e pessoas pegarem empréstimos. As empresas, ao pegar empréstimos para investir em seus projetos, fez com que a economia e o consumo crescessem, pois mais empregos foram gerados. Porém, o Banco Central, controlando a oferta monetária, acabou desestabilizando a economia, que deveria se autorregular. Foi dessa forma que o governo, ao tentar frear os altos índices de inflação, acaba subindo os juros. As empresas que pegaram empréstimos, agora com juros altos, começam a demitir funcionários
ou a entrar em falência, por não terem condições de pagar os empréstimos. Para essa análise, o New Deal, mesmo criando empregos, também acabou com vários empregos já existentes, devido ao aumento de impostos para financiar as medidas desse plano. O que levou ao fim da crise de 1929 para essa análise foram os cortes de gastos do governo depois da Segunda Guerra Mundial. De 1944 a 1948, o governo dos Estados Unidos reduziu os gastos em 72 bilhões, uma redução de 75%. Portanto, os drásticos cortes nos gastos e as ligeiras reduções de impostos foram as medidas que impulsionaram o crescimento econômico. E aí, se interessou sobre a Bolsa de Valores? Que tal? Bom, legal. Com esse vídeo, dá para a gente mais ou menos começar a entender o que aconteceu nesse período, tá? E, basicamente, o que eu quero que vocês entendam desse período, né? Que a Primeira Guerra trouxe consigo, né, um grande desenvolvimento para os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, também acabou causando uma crise que era mundial. E essa crise, como ele coloca lá, a crise econômica, crises econômicas, elas existem. Hoje, por exemplo, nós estamos atravessando uma crise econômica por causa da pandemia. Os países não conseguem exportar para como eles exportavam, não conseguem comprar como eles compravam. Então, tudo isso faz com que a moeda acabe desvalorizando. Imagine só um respirador, por exemplo. Um respirador que custa 5 mil, 10 mil reais, o pessoal está comprando por 100 mil reais, né? Bom, legal, enquanto está bombando, né, essa crise, tem gente ganhando. Mas e a hora que parar de vender respirador? O que o cara vai fazer com aquele caminhão de respirador que ele produziu e não vai conseguir vender? Exatamente, ó, a empresa dele vai acabar falindo. Foi justamente isso que aconteceu nesse período, tá? Um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês também para isso foi que em 1917 a Rússia ela estava dentro da guerra, né, apoiando a França, apoiando a Inglaterra, e com a Revolução Russa que aconteceu dentro desse país, eles saíram da guerra. E os Estados Unidos, nesse momento, se viu obrigado a defender os interesses deles, né? Por quê? Porque o pessoal tinha comprado muita coisa dos Estados Unidos. Imagina os Estados Unidos perder tudo aquilo que ele vendeu, né? Porque ninguém compra e paga na hora, né? Compra para pagar depois. Como que você vai pagar depois se seu país está destruído, você perdeu a guerra? Estados Unidos se viu obrigado a entrar na guerra e tentar de alguma forma, interferir para que o prejuízo não fosse tão grande. Se deram bem. Depois desse período, né, que eles entraram na guerra, a gente vê um crescimento dos Estados Unidos, né? A gente vê os Estados Unidos voltar a crescer, só que ele vai passar por um período de crise, até ele reestruturar. Foi criado, então, um plano econômico, né? Chama New Deal. E esse New Deal, basicamente, foi o quê? O que mantinha todo mundo empregado eram as empresas. As empresas acabaram, então o Roosevelt, o presidente Roosevelt, o que ele fez? Ele simplesmente pegou e começou a achar emprego para quem estava desempregado. Começou a construir ponte, começou a construir estrada, começou a construir a infraestrutura do país, tá? E isso fez com que a economia voltasse a girar. Resolveu todos os problemas? Não resolveu todos os problemas, mas amenizou, deu um fôlego para os Estados Unidos começar, então, a pensar numa nova era, um novo momento, né, da economia. Tá bom? Eu não estou nem deixando atividades dessa temática para vocês, porque a gente tem que ver agora, né, assim que acabar isso daqui, a minha intenção é colocar a Segunda Guerra, tá? Então, é mais tranquilo, né? A Segunda Guerra a gente vai trabalhar com bastante fotos, bastante imagens,
para um entendimento melhor, tá? Eu quero ver também se eu produzo para vocês um trabalhinho bem light, tá? Para conseguir trazer vocês para as nossas aulas de história, tá bom? Eu creio que hoje não vai muito além disso, tá? Até porque eu preciso diminuir esse tempo que eu tenho aqui com vocês falando e eu não consigo. Nossa, tem que ver como eu fico contente em poder estar falando com alguém, tá? Essas aulas vão estar gravadas no YouTube, tá? Então é só assistir. Bom, eu gostaria muito de ter a participação de todos vocês, tá bom? Aguarda aí, tá bom? Esse meu aluno que está aí, aguarda aí, tá?